Oi, oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o capítulo 8 do livro Poliedro. E agora nós vamos falar um pouquinho das diferenças dentro do contexto religioso que nós tínhamos visto, tá? Então na última aula nós falamos sobre as religiões monoteístas, o surgimento tanto do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, tá? A gente sabe que existem ramificações dessas religiões. Então, o próprio cristianismo é marcado por algumas dessas, como os católicos e os protestantes, tá? Isso também acontece dentro do islamismo. A divisão principal que a gente conhece são os chamados sunitas e os xiitas. O que a gente tem que entender? A gente vai ter que entender em que momento ocorre essa cisão e ocorre essa ramificação de uma religião principal. Tranquilo? Peguem seu livro, caderno, caneta, marca-texto, tudo para auxiliar nesse momento. Então, bora lá. Características e divisões do Islã, entendendo as bases das disputas internas no Oriente Médio. Então nós entendemos que o Oriente Médio é uma área de instabilidade. Quando eu falo que ela é instável, eu quero que você entenda que tem muito a ver com o quê? Com as diferenças religiosas e os recursos naturais que são presentes nessa região. Principalmente o quê? O petróleo. Agora nós vamos focar nessa divisão religiosa e um pouquinho dos conflitos de alguns países que têm sua maioria ou xiita ou sunita, tá? Então, aqui ele começa falando, o autor, dessa ramificação dentro do cristianismo, que resultou em uma vertente que segue o catolicismo e outra vertente que segue o protestantismo. E o islamismo também vai sofrer essa divisão, tá? Então, quando nós falamos disso aqui, primeira coisa que nós temos que entender é que Maomé, se lembra que na aula passada eu falei do papel de Maomé dentro do islamismo? Ele não era apenas um líder religioso, ok? Ele também era um líder político. O que isso significa? Isso significa que você tinha um império muçulmano que tinha exércitos, que era de fato poderoso. Ele era visto como um enviado de Alá à Terra, ok? Então, assim o islamismo se tornou mais do que uma religião. Passou a ser um império com objetivos muito claros de expansão territorial. Essa expansão territorial ela também tinha a função de fazer o quê? De levar a doutrina islâmica para vários outros lugares. Essa propagação, então, seria uma forma de conquistar novos territórios, levando a verdade, que na visão das pessoas que seguem o islamismo, é que a sua religião deva ser a correta e a adotada no mundo todo. Então, até o momento em que Maomé estava vivo, a gente disse que as coisas estavam tranquilas dentro do islamismo. Acontece que com a morte de Maomé ali em 632 depois de Cristo, ele não deixou clara qual que seria quem tomaria o lugar dele no caso da sua morte, ok? Quem iria cuidar de todos esses elementos de um império islâmico e também do aspecto religioso. Então as coisas ficaram um pouco complicadas. Por quê? Porque você tinha a vaga de quem se tornaria o novo representante de Allah na Terra. E aí as coisas vão ficar um pouco complicadas, e isso aconteceu ali em 632 depois de Cristo, e esses conflitos eles acontecem até o dia de hoje, tá? Vários conflitos ainda são motivados por esse problema que aconteceu há muito tempo atrás. Então os muçulmanos passaram a ser comandados por califas, termo que combina as ideias do sucessor e de representante do profeta. Vamos aqui. Então o cara lá morreu. Não deixou nada ali para saber quem ia governar, e as coisas ficaram um pouco complicadas. Então, desde a escolha do novo líder, as diferenças foram se aprofundando. É aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. É quando ocorre ocorre o movimento de descobrir quem vai ser o próximo líder. É aí que vai acontecer a divisão. Então, primeiro nós temos aqui esses dois caras aqui. Abu Bakr foi o primeiro escolhido, tendo como companheiro mais próximo do profeta. Umar ibn al-Khattab e Uthman ibn Affan o sucederam. Então, esses caras aí também ficaram como representantes da religião. Quando Ali ibn Abi Talib, primo e genro do profeta, foi escolhido como quarto
califa, as divisões estavam mais evidentes. Sua liderança foi bastante controversa e ele acabou assassinado por opositores. A partir de então, de forma simplificada, o Islã acabou tendo consolidado uma divisão em dois grupos. Então aqui você entenda, com a morte do Maomé, tiveram alguns califados, que eram esses lugares que eram comandados por alguns profetas, de certa forma, por assim dizer, para depois nós termos a divisão entre sunitas e xiitas. Isso aqui eu quero que vocês marquem no livro de vocês, façam bastante anotações, porque aqui vai ser fundamental para nós entendermos essa subdivisão. Então, primeiramente, quem são os sunitas? Então, desde a morte de Maomé, ele acredita que o sucessor do profeta ele deveria ser escolhido entre a comunidade pela sua elevação moral, ok? Ou seja, o sucessor de Maomé deveria ser um exemplo a ser seguida, como foi o profeta antes da morte. Aqui eu tenho uma ideia que qualquer pessoa, digamos assim, que representasse, que tivesse uma elevação moral, que fosse um exemplo de homem, poderia se tornar o novo representante do islamismo. O nome sunita significa seguidores da Sunna, um livro que traz passagem de como Maomé vivia, considerando o seu comportamento e as tradições desenvolvidas pelo profeta do islamismo. Tá? Tranquilo essa ideia. A maioria das pessoas que seguem o islamismo pertencem a essa subdivisão, são sunitas. Aproximadamente 85% a 90% das pessoas que seguem a religião se consideram sunitas. Já os xiitas, a coisa vai ficar um pouco mais diferente. Olha aqui. Eles vão ser compostos de pessoas próximas a Maomé que acreditavam que o representante dos muçulmanos deveria ter parentesco direto com o profeta, ou seja, ter o sangue de Maomé. Consegue perceber essa diferença? Então, os sunitas eles defendiam que o novo profeta, o novo representante de Maomé dentro do contexto islâmico seria um homem de elevação moral. Já os xiitas, eles acreditavam que para substituir Maomé era necessário que houvesse algum tipo de parentesco com ele, porque aí se teria o sangue do próprio profeta. Por isso, desde a primeira sucessão, eles acreditavam que o líder natural dos muçulmanos deveria ser o seu primo e genro, Ali. A palavra xiita é uma abreviatura derivada de Shi'at Ali, que significa seguidores de Ali, ou partido de Ali. Esse grupo não segue a Sunna e possui uma visão mais conservadora do Alcorão, o que acabou por transformá-lo em uma ramificação muçulmana separada e diferente dos sunitas. Já os xiitas, os seus seguidores são aproximadamente 10 a 15% do total de muçulmanos do mundo, ok? Essa vai ser a divisão entre sunitas e xiitas. Esses dois grupos, então, eles entraram em vários conflitos pelo Império Muçulmano durante vários e vários séculos, e essa rivalidade, de forma alguma, acabou nos dias de hoje. Elas continuam, ok? E, na verdade, para alguns estudiosos, essas tensões elas são maiores atualmente do que no passado. Esse parágrafo aqui ele é fundamental para nós entendermos um pouco da visão do Ocidente perante o islamismo. Então, o Ocidente ele considera os xiitas mais radicais que os sunitas, ok? Mas essa visão é um pouco distorcida. Por quê? Porque nós vamos perceber que vários grupos terroristas, eles surgiram de uma ramificação dos sunitas e não dos xiitas. Então o Ocidente ele percebe os xiitas como mais conservadores porque alguns deles acreditam na prática da autoflagelação. Para quem não sabe o que é autoflagelação, é quando a pessoa se bate, se mutila para se livrar de alguns pecados, por exemplo. Então os xiitas eles são vistos como mais fervorosos no contexto religioso. Porém, os grupos terroristas, que nós vamos ver, acho que no próximo slide, eles são ramificações de dentro dos sunitas e não dos xiitas. Então, olha, os xiitas, apesar de espalhados por toda a Ásia, África e no Iraque, países que são grandes produtores de petróleo desde a década de 30 e que, por várias vezes, confrontaram os interesses de países ocidentais acerca da exploração desse recurso. Você percebe que aqui eu coloco o elemento natural do petróleo dentro do conflito e eu só aumento as tensões, tá? Olha aqui,
Os grupos terroristas muçulmanos que conhecemos hoje, por exemplo, são majoritariamente sunitas de vertentes ultraconservadoras. Lembrando que ocorre uma ramificação dentro da própria religião. Não significa que todas as pessoas que são sunitas, que seguem essa vertente do islamismo, são terroristas, de forma alguma, tá? Aqui é muito importante que nós consigamos tirar o fator que nós estamos acostumados de pensar em terroristas quando falamos do islamismo. Na verdade, a maioria das pessoas que seguem o islamismo, elas defendem a paz. Um pequeno grupo que pratica esses atos horrorosos que nós conhecemos bastante, tá? Então nós temos a Al-Qaeda, aquele grupo terrorista famoso quando a gente falou do 11 de setembro, comandado por Osama Bin Laden, que já foi morto, e o Estado Islâmico, que atualmente controla grandes áreas do norte do Iraque e da Síria, e que implantou um califado no qual as pessoas são obrigadas a viver com base na Sharia. Eu quero que você marque aí no seu livro esse termo. Esse termo ele vai ser bastante utilizado quando nós começarmos a estudar outros conflitos motivados por questões religiosas. Por quê? Essa Sharia era entendida como o direito islâmico, são as leis islâmicas baseadas no Alcorão e nos livros de tradições orais sobre a moral do islamismo. Então o que acontece? Quando nós formos falar de alguns países que adotam a Sharia, significa que eles vão ter o fator religioso dentro das leis. Essas leis, então, não são baseadas numa democracia, de forma alguma. Elas são baseadas nesses ensinamentos dentro do Alcorão e de alguns livros de tradições orais. Tá? Então também existem grupos xiitas, terroristas, considerados principalmente por Estados Unidos e Israel como Hezbollah, partido de Alá, sediado no Líbano e criado para uma luta contra a invasão israelense em 82. Para outros países como a Síria, porém, esse grupo é apenas um partido político com forte representatividade entre os xiitas no Líbano. O que eu quero que fique marcado na cabeça de vocês é quais são os fatores que fizeram essa divisão entre xiitas e sunitas e que você entenda o que é a Sharia. Para mim, essas são as informações que não podem passar despercebidas de forma alguma. Tranquilo? Aqui então nós temos um mapinha mostrando os islamistas, as pessoas que seguem o islamismo. Então a gente percebe que, igual nós vimos no texto, a maioria do mundo são da vertente sunita. Nós temos o Irã aqui, que a maioria é xiita, e o Omã, que tem outra vertente, que são os abaditas. Os abaditas pertencem a uma outra vertente do islamismo, que essa descendência religiosa, quem substitui Maomé, não é tão relevante assim. Ok? Pessoal, então agora eu quero que vocês façam os exercícios do capítulo, que na próxima aula eu faço a correção. Ok? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.